Sobre as agroindústrias e incentivo, nós temos algumas agroindústrias no interior dos assentamentos e há uma batalha para a gente conseguir mais financiamento e investir em agroindústrias, porque, vou dar um exemplo que eu acho que fica fácil entender. A minha mãe, no assentamento, ela tem umas vaquinhas, né, e faz queijo. E ela, de forma artesanal, vende lá. Na verdade, ela vende, eu acho que é R$ 6,50 o quilo de queijo, né? Lá, um pouco por semana, deve vender uns 10, 12 quilos, sei lá, por semana, alguma coisa do tipo. Bom, mas aqui no interior de São Paulo, nós temos uma produção de leite bastante intensa, a região de Andradina, Pontal. Nós recebemos, pelo litro de leite, agora, em função da seca e tal, subiu um pouco. Mas, em média, 50 centavos o litro. Tá? Você tem que cuidar a vaca, tratá-la, curá-la, etc., e você recebe 50 centavos o litro. Tá? O litro só pasteurizado, que é um processo relativamente simples, né? Aquece e depois dá o choque térmico com frio. Quanto é um litro de leite aí no mercado, né? Está em torno de R$ 2,00. Se acha por 1,80 e poucos nas promoções, mas é 2,30 tal, né? O leitinho, que é um leitinho meio, né? Meio aguado, né? Bom, então, para a gente ter uma ideia, o cara que produz, que a vaca está lá, pode adoecer, ele recebe 50 centavos o litro. Então, o valor agregado fora da produção, seja na agroindústria ou no comércio, é muito maior do que aquele que, de fato, o trabalhador recebe. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? O cara que se lasca é o cara que corre atrás, mas fora da propriedade produz-se mais valor do que aquilo que se produz lá. Então, qual é a ideia? É criar cooperativas para produzir o leite e, evidentemente, industrializá-lo e, de preferência, inclusive, buscar canais de comércio que permitisse vender por um preço menor, etc., e, inclusive, ter uma renda maior. Mas não é tão simples, tão fácil, né? Os investimentos para a pequena agricultura são sempre mais difíceis, inclusive os investimentos individuais, né? O governo tem um monte de dinheiro de crédito, mas aí tu chega no gerente do banco. O gerente do banco faz o financiamento para um grande proprietário de milhões. E aí vai fazer para um pequeno agricultor de alguns mil, né? Um financiamento de 4 mil. Então, imagina, ele vai ter que atender 100 pequenos agricultores para dar, né? 4 vezes 100, né? 400 mil. Um só é o mesmo processo, médio produtor lá, etc., vai fazer os 400 mil de financiamento. Então, chega no gerente do banco, os caras olham para nós, não gostam muito. É uma treta, e de vez em quando tem que ocupar uns bancos do Brasil, que vocês ouvem por aí, porque, de fato, a coisa é complicada. Além de não ter recurso, ainda tu enfrenta um monte de burocracia para a liberação. No governo Lula e no governo Dilma, entre os aspectos positivos, o aumento do crédito, isso sim, aumentou o crédito e aumentou um pouco mais a facilidade de obtenção, aumentou o crédito para casa, por exemplo, tal, né? Então, eu acho que há coisas boas. O outro lado positivo é a lei que aprovou que na merenda escolar tem que ter 30% de aquisição da agricultura familiar dos assentamentos, né? Nos levou a reunir com o Kassab um dia desses aí. E ele não compra, né? O Kassab não compra os 30% da... E legalmente deveria comprar, né? Então, imagina, só na Prefeitura de São Paulo nós podíamos, né, ter uma venda relativamente grande. Então, fomos lá, uma reunião com o Kassab, eu tive junto, levamos o arroz orgânico a vácuo, nós produzimos o arroz orgânico a vácuo. Como ele não tem veneno, é melhor o a vácuo, que daí é um caruncha, né? Para usar o termo arroz orgânico, levamos o achocolatado, o leite, o suco de uva, um monte de coisas, né? Eles ficaram, nossa, vocês produzem isso? Produzimos, né? Ficaram impactados até. Espero que não seja só impacto inicial e que, de fato, a gente possa avançar.
Então, isso se evoluiu no governo Lula, principalmente. Tem outras pequenas conquistas, luz nos assentamentos, etc. Mas ainda carecemos de maior investimento. Bom, segundo, eu me demorei demais, estou com medo de... Bom, sobre o impacto das usinas. De fato, o impacto é muito grande. Nós temos um parceiro importante, que é o MAB, né, o Movimentos Atingidos por Barragem. Sugiro, inclusive, que um dia vocês convidem alguém deles para vir aqui, porque eles fazem um estudo muito interessante no Brasil do preço que nós pagamos à energia elétrica. E a nossa energia elétrica é uma das mais baratas do mundo, porque é gerada a partir da represa de água, e nós ajudamos, o povo brasileiro ajuda a subsidiar a energia elétrica das grandes empresas. Por exemplo, as fábricas de alumínio consomem uma batelada de energia elétrica e o povo brasileiro está ajudando a subsidiar, porque as contas de luz estão lá em cima, né? O custo de produção é muito baixo da energia elétrica brasileira e nós pagamos a conta pelos subsídios que o governo dá às grandes empresas. Mas também o impacto ambiental, a destruição de vários, né, rios, né, como agora o projeto que está sendo, acho que é no Jaru, agora esqueci, que são várias hidrelétricas que vão ser construídas para mandar energia elétrica aqui para São Paulo. Vai se construir um linhão, que eles chamam de 2.400 quilômetros, e vão mandar energia elétrica produzida lá, toda aqui para São Paulo. Isso vai gerar um impacto ambiental grande, desestruturação de comunidades indígenas, ribeirinhos, etc., quando todo mundo sabe que o ideal seria visualizar formas outras de produção de energia, localmente, inclusive, em pequenas... né? Não, ainda continuamos com os grandes projetos, estilo Itaipu, né? Com um impacto bastante grande, e com um custo altíssimo para a população, de qualquer forma. Então, o impacto disso é grande, com certeza. E, principalmente, porque... não só por isso, mas ele subsidia e é fundamentalmente para as grandes empresas. Eu não tenho nenhuma dúvida que a reforma agrária só vai sair no país se nós alterarmos a estrutura de poder. Portanto, a reforma agrária adquire um conteúdo político e um caráter político. Ela não vai sair. E nem tem sentido fazer uma reforma agrária distributivo-produtivista para nós competir com os grandes. Não, nós produzimos mais, não sei o que, esse discurso não... Então, a reforma agrária depende de uma luta política, de articulação com outros setores da sociedade, da classe trabalhadora. Por isso ela se politiza. Não é porque a gente quis, é que ela naturalmente se politiza. Vai depender de mudança, né, na estrutura de poder. É uma luta política. Fazer a luta pela reforma agrária hoje é uma luta política. E é uma luta, como eu disse, não só do Sem Terra. Por quê? Porque fazer a reforma agrária é pensar um novo modelo de desenvolvimento para a sociedade brasileira. Tá? É pensar uma nova forma de utilização e de resolver os problemas das grandes cidades. Se você não pensar as cidades... Aliás, não tem como resolver o problema das grandes cidades se nós não pensar a questão do campo, né? Mas também o inverso é verdadeiro, porque as coisas não são separadas. Hoje não dá para dizer que tem um campo e a cidade. Podemos até falar, mas está muito embrincado, né? Porque a lógica do capital é integrar campo e cidade sob a lógica do lucro, e já integrou. Né? A ideologia burguesa está lá nos assentamentos, está lá em tudo quanto é canto. Né? Todo mundo tem acesso à televisão, todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de propaganda. Né? É engraçado até no país, né? Porque você faz uma propaganda sobre a questão do alcoolismo, e o governo até tem algum recurso para... Mas você tem 10 vezes mais recursos para propaganda para a turma beber cerveja, né, do que para, de fato... Né? Então, bota umas mulheres bonitas lá, não sei o que, tal, cerveja. Aqui, né? Então, faz-se muita propaganda, né? Já que eu falei de orçamento, vocês sabem que do orçamento desse ano, é bom esse dado, hein? 48%, 48,7% de todo o orçamento arrecadado pelo governo federal vai para pagar juros e serviços da dívida. 48,7%. 3,2% para a saúde. 3,8%, 9% para a educação em nível nacional. E sabe quanto é para a reforma agrária? 0,22%.
Qual é a prioridade de reforma agrária? Nenhuma. 0,22% para a reforma agrária, 3% para a saúde, 48,7% para pagar juros e serviços da dívida. É um dinheiro que nós pagamos, que todo mundo paga, além de... Né? Então, para a gente ter uma ideia de qual é a prioridade.